Uma das coisas mais importantes do Evangelho é o nosso relacionamento com Deus. E o início desse relacionamento passa a ser um marco em nossas vidas, porque tudo muda a partir do momento em que conhecemos Jesus Cristo. Eu lembro de algumas situações na minha vida em que eu recorri a Deus e, consequentemente, tive respostas. Respostas imediatas, coisas simples, coisas mais sérias e até mesmo coisas engraçadas de quando eu era uma criança. Eu lembro como se fosse hoje, o exato momento em que eu deixei de ser aquela criança que levantava durante o culto para ir no banheiro, depois não voltava. Ficava correndo pelo pátio, brincando, aprontando, até vir o diácono e me chamar a atenção. Até o dia em que eu decidi prestar atenção no que estava sendo dito no púlpito. Eu tinha 9 ou 10 anos, mais ou menos, mas foi determinante para mim. Eu fui pego de surpresa, porque eu ouvi falar de um homem que morreu por mim, alguém que morreu em meu lugar para que eu pudesse viver. E o nome dele é Jesus Cristo. E essa pessoa no púlpito disse também que ele me ama e que estava ali presente, e o que eu quisesse era só eu entregar meu coração para ele e pedir que ele me daria o que eu pedisse. Para uma criança de 9 ou 10 anos, isso é um prato cheio. Eu ainda não sabia o que pedir. Eu era uma criança feliz. Eu até tinha algumas dificuldades, só que eu não tinha noção delas, não tinha parâmetros. Então eu fiquei pensando, o que eu peço? E o cara lá falando de Jesus Cristo, obviamente colocando ele lá em cima, porque é o lugar dele, um lugar de honra e glória. E eu pensando comigo, nossa, olha esse cara, esse tal de Jesus Cristo. Ele morreu por mim, no meu lugar, me ama e ainda me concede pedidos. Eu não tinha noção do plano nem do objetivo da existência, mas para mim, vida era viver. Não tinha, eu não sabia de onde eu vinha exatamente, nem para onde eu iria. Mas o cara lá no púlpito tinha acabado de dizer que Jesus Cristo morreu por mim, me ama, me concede pedidos e que ele é Deus. E na sequência ele começou a falar de assumir um voto com Deus, um compromisso de 7 quartas-feiras, e que com certeza no final desses 7 dias eu receberia uma resposta. Eu pensei comigo, eita, não é tão fácil assim. Daqui a pouco as pessoas que estavam sentadas mais à frente começaram a se levantar e ir para frente do púlpito. A parte dos bancos da frente ficaram quase que vazios. De repente, algumas pessoas que estavam sentadas próximas a mim também se levantaram e começaram a ir para frente. Eu peguei o embalo e fui também, pelo corredor central, bem feliz. Passei pela minha tia, bem belo, cheio de moral. Ela ficou até surpresa comigo, lógico, uma criança que ia para a igreja, mas não parava quieto, de repente inicia uma corrente. Mas enfim, deixei ela pensando. E durante 7 quartas-feiras eu fui exercitar a minha fé, fazendo o mesmo pedido todos aqueles dias, crendo no poder de Deus em me conceder aquele pedido. Mal sabia eu que o que eu havia pedido era impossível de ser concedido, porque desafiava os planos do Senhor. Foi um pedido muito grande, porém ingênuo. No final da última quarta-feira, já na casa da minha tia, depois da igreja, na hora do jantar, com todos à mesa, ela perguntou o que eu havia pedido. Eu meio que resisti, assim. Não, não quero falar. Ela insistiu. Agora pode falar, tu já terminou a corrente, não podia falar durante mas agora, durante a corrente, né? Mas agora pode falar se quiser. Eu olhei para ela e disse, eu pedi para melhorar a família. Não tive coragem de dizer que eu pedi para ser o super-homem. Mas foi assim, dessa maneira engraçada, que eu conheci, né, que Cristo surgiu na minha vida, prestando atenção no que é dito no púlpito e crendo no impossível. Depois eu aprendi a usar minha fé para pedir coisas mais possíveis e que de fato são necessidades reconhecidas por Deus. Eu aprendi com essa experiência que o Senhor, ele não pode nos transformar em super-heróis. Talvez esse pensamento tenha sido algo natural
do tamanho das pretensões de poder e glória que Deus reserva para cada um de nós depois desta vida terrestre, onde iremos habitar em outros reinos e cada um de nós será designado a um reino conforme nossa obediência aqui nessa terra. Essa vida não é uma vida de glória, é uma vida de testes, experimentos e muito aprendizado, com o intuito de nos ensinar e nos aperfeiçoar nela. Consequentemente, iremos, nesta vida, colher as consequências das nossas ações, boas ou ruins. Essas experiências acrescentarão grande conhecimento, grandes bagagens de conhecimento intelectual e espirituais a cada um de nós no decorrer dessa vida, nos dando coragem, força e segurança em meio às tempestades e muitas alegrias e realizações, felicidades nos dias onde o sol brilhar sereno e tranquilo. Cabe a nós escolhermos viver repetidas tempestades, ou por que não dizer repetitivas tempestades, ou então viver muitos e muitos belos dias de sol sereno e tranquilo. A escolha é um dom dado por Deus, mas é nossa. Ele assegura isso. Para o Pai Celestial, é um compromisso dele para conosco. Pode até ser uma espécie de lei, porque ele jamais deixou de cumprir. Mas para nós é uma escolha muito importante que temos a liberdade para escolher. Obviamente que se demorarmos a escolher as coisas e os compromissos que se alinham à vontade dele, viveremos algumas tempestades a mais. E o que é impressionante e que mostra também a magnitude da grandeza de Deus em nos amar é que ele não nos vê com menos importância quando erramos. Ele sabe da nossa capacidade em nos arrepender e voltar à presença dele. Tá, mas e se nós nos tornarmos cada vez mais bem avaliados por ele? Viveremos mais ou menos dias ensolarados, tranquilo e sereno? Claro que viveremos mais dias de sol, porque esse será o fruto das nossas ações, da nossa perseverança, da nossa obediência e resiliência. Desta forma, nós estreitamos nosso relacionamento com Cristo, nos tornamos amigos dele e passamos a imitá-lo cada vez mais. E assim evoluímos espiritualmente. Tá, mas e quando está tudo bem espiritualmente e de repente vem uma tempestade e mexe com o sossego e com o nosso sossego e nossa paz? Por que isso acontece? Eu estava indo tão bem, consegui manter um bom nível espiritual, mas de repente muitas vezes de onde a gente menos espera surge um problema, uma desavença, algo que nos desafia. Talvez nós temos a resposta. Creio que a gente tem a resposta para esta questão. Pensem comigo, se eu consigo atingir e manter um bom nível espiritual e vem uma tempestade, eu vou me manter firme, porque afinal eu atingi e mantive esse nível espiritual. Mas será que era para me manter? Obviamente não é para mim retroceder. Se não é para mim manter nem retroceder meu nível espiritual, né? Então essa tempestade deve estar com a intenção de me empurrar para mais um degrau acima espiritualmente.